A Romênia, a Tchecoslováquia, a Polônia, Letônia, todos esses países entraram na OTAN, todos. Então a OTAN não avançou um centímetro, não. Avançou quilômetros e quilômetros e quilômetros para perto da Rússia, das fronteiras da Rússia. Então, quer dizer, o Putin, naquela época, inclusive, ele disse que a própria Rússia estaria disposta a entrar na OTAN, se ofereceu para ser membro da OTAN e foi recusado. Quer dizer, era algo assim. Estou tentando ajudar vocês, né? Ele mandou quase, né? Pois é, era paradoxal, mas o esforço, porque o que existe na memória da Rússia, né, é a grande guerra pátria, onde a Rússia pagou com, no mínimo, 27 milhões de vidas, né? Inclusive para derrotar o nazismo onde quer que ele estava, inclusive na própria Alemanha. Foi a Rússia que libertou a Polônia, foi a Rússia que libertou a Tchecoslováquia, a Romênia, né? E a própria Alemanha, chegando até Berlim, né? Mas acontece que isso é pouco respeitado pela historiografia ocidental, porque o que eles querem, de fato, é avançar sobre a imensa riqueza mineral, econômica que existe na Rússia. Eles não respeitam qualquer coisa e sonham em fazer um ataque surpresa. Por isso que esse intelectual, Sergei Karaganov, ele é interessante porque ele diz assim, olha, cuidado com o ataque preventivo. Diante de um ataque preventivo, de um ataque supressivo, nós temos que ter um ataque preventivo com o objetivo de parar um ou outro local, uma ou outra força. É uma coisa altamente extremista, no limite, né? Mas eu não posso ignorar que essas discussões são feitas. A posição do Trump seria a posição mais moderada hoje da Rússia, porque o Medvedev é mais agressivo, o Karaganov é mais agressivo. Veja que grandes militares, chefes militares da Rússia foram assassinados dentro de Moscou nos últimos meses. O que significa isso? E agora essa tentativa de lançar 91 drones na residência do Putin. Então, quer dizer, isso muda os parâmetros da discussão da modalidade de defesa que o Trump estava pensando. E ele disse isso ontem. Nós vamos rever a nossa mirada em relação, inclusive, aos acordos que foram iniciados lá no Alasca com o Trump. E o Trump lamentou. Ele disse, não acredito que em pleno momento que nós estamos fazendo o Trump não está fazendo esse acordo por uma posição magnânima, por uma posição altiva, de grandeza. Não, ele está fazendo por utilitarismo. Ele não pode manter, nesse momento, um gasto enorme para sustentar uma guerra que ele vê que não tem futuro. Porque todas as declarações e documentos norte-americanos, né, que não são dessa imprensa mais fanática, já reconhece que no terreno, militarmente, a Rússia tende a ganhar, apenas que ela tem feito uma caminhada a passos, digamos, mais lentos. Mas o que significou essa declaração de hoje, aliás, do Trump? Do Trump, não, do Putin. Diante desse ataque, nós vamos rever os nossos cálculos. É lamentável, porque você avança na direção de um acordo e vem a própria União Europeia, os países o otanismo europeu, quer boicotar porque é muito beneficiado pela economia de guerra. A economia de guerra, com os Estados Unidos suportando, dando a sustentação, para os europeus que estão em crise, é fantástica. Então, por isso que eles querem prolongar a guerra, não só por razões ideológicas, mas eles também têm uma russofobia que o Karaganov diz que é já uma visão de cinismo. Eles perderam o medo do perigo. Eles não têm noção do perigo que estão correndo. Ou seja, então, quando, agora, o ano passado, no governo Biden, o acordo
balístico, né, de armas balísticas, mísseis balísticos, foi rompido unilateralmente pelos Estados Unidos. Aí a Rússia disse, então tá, então nós não vamos respeitar, rasgou o acordo. Quer dizer, a humanidade está bailando perigosamente à beira do abismo nuclear. É um fato. E quaisquer que sejam as iniciativas de paz, elas são ainda efêmeras, são frágeis e são boicotadas por alguns determinados setores que preferem correr o risco de cair no abismo nuclear do que de encontrar uma paz duradoura. Porque o que o Putin diz? Nós não queremos um cessar-fogo. Nós queremos ir às raízes do que levou essa situação. As raízes possibilitaram... E ele não está errado nisso, né, Beto? Que é para o conflito não voltar de forma nenhuma, né? Claro, o cessar-fogo é efêmero. Por que, de repente, toda uma população russa que morava no Donbás foi alvo de um racismo ucraniano, de um governo que tem simpatias pelo nazismo? Ele quer discutir isso, entendeu? Por que proibiram a língua russa? Por que proibiram os meios de comunicação? Por que proibiram no serviço público falar a língua russa e os funcionários públicos já não podiam ser de origem russa mais? Quer dizer, é algo... Isso foi feito pela Ucrânia. Um fascismo danado. Além de terem matado 14 mil pessoas, segundo as estatísticas que existem na região russa do Donbás. Então, quer dizer, é lamentável, porque aquele desenvolvimento da Ucrânia, a Ucrânia era um país agrícola, praticamente agrícola. Teve um grande desenvolvimento tecnológico, indústria aeronáutica, indústria nuclear. Isso foi feito combinadamente com a Rússia. Não foi feito sozinho pela Ucrânia. E por isso que existem muitos canais que são muitos casais binacionais, né? Todo mundo lá, o pai é da Crimeia, a mãe é russa, é tudo assim. E, de repente, essas pessoas foram levadas a se odiar entre si. E algumas foram perseguidas a ponto de perda de vida. Quer dizer, houve uma tentativa de 8 anos de espera pelos acordos de Minsk, que foram sabotados, como confessou a Angela Merkel, pela própria Alemanha. Exato. Pedro, como é que estamos de superchat? Faltando 55 só, tá melhorando aqui. Obrigado, queridos. Aqui é todo mundo que está conosco. Don Quixote mandou 20. Grande Beto Almeida, grato pela primeira aula magna de 2026. Olha só. Marília Gonçalves ajudando a gente. Cláudia Lins também conosco. Jorge Trota, vamos contribuir. A Jorge Trota, aliás, mandou várias contribuições. Obrigado, querida. Falta só 55. Se 5 pessoas mandarem 10, a gente fecha. Patrícia Braga, o tri-presidente Lula tem razão, será tetra em 26. Agradecer Thelma que mandou boa noite, comunidade querida, ótimo 2026 a todos. Tivemos a Juliana aqui com a gente, deixa eu pegar os chats mais recentes, Jorge Trota aqui deixando a gente pertinho da meta. Daniela Valentim, Beto, se a riqueza está a favor do povo, por que milhares de venezuelanos atravessam as fronteiras não só do Brasil? Essa migração alimenta a nossa direita. Um país pode ser agredido, né? Pode ser boicotado. A Venezuela, até 2013, não tinha nenhum desse tipo de crise. Pagava o maior salário mínimo da América Latina, inclusive. Erradicou o analfabetismo, construiu 5 milhões de moradias. Mas, a partir do momento que o Obama decretou que a Venezuela era uma ameaça para os Estados Unidos, ela começou a sofrer sanções. Sanções que proibiam compra de vacina, compra de insulina. A Venezuela foi impedida de comprar insulina. Agora, por exemplo, os navios estão ali, o comércio exterior da Venezuela está completamente colapsado, não é isso? Isso tem efeitos internos. E os efeitos internos são o colapso salarial, a inflação que é induzida, uma série de políticas públicas da Venezuela que precisam da receita petroleira, elas perdem sustentação. Então, por exemplo, hoje os reajustes salariais são feitos por meio de um carnê de la pátria, que é uma espécie de um cartão de crédito, que você vai nas bodegas, nos armazéns,
credenciados pelo Estado e tira, e esse carnê recebe alguma regularidade, dependendo da receita petroleira, um aporte do governo. Então, quer dizer, Venezuela é um país invadido. Muitos setores sociais mais pobres tendem a fugir do país, tendem a sair. Não é só da Venezuela que está acontecendo. Não é só da Venezuela.